Oi, pessoal. Mais uma vez nós aqui dando seguimento ao nosso curso de Direito Administrativo. Dessa vez o tema é o tema 15, Intervenção do Estado na Propriedade. Como de costume, vamos para o cantinho de baixo aqui e a gente começa a trabalhar com a tela. Então, vamos para alguns desenhos e vamos resgatar algumas coisas, né? Eu não posso me esquecer que a intervenção na propriedade, que eu deixei aqui de verde, pensar em terra, mas propriedade não é só terra, não é só verde, propriedade é qualquer bem passível de apropriação, né? Vale da propriedade ao mouse que eu estou segurando, até o computador que está gravando isso, e que passa pela terra, pela área que eu estou. O tema é muito grande. E o ponto 14 trabalhou a intervenção na economia. Evidentemente que a intervenção na propriedade não deixa de ser uma intervenção na economia na maior parte das vezes, porque justamente envolve uma regulação, uma limitação de um dos fatores de produção da economia. De lá no final eu quero resgatar depois essas correlações. Por hora, quero só resgatar algumas coisas aqui. Bom, lembra da nossa figurinha do tema 14, né? Aquele complexo de decisões dos poderes dentro do Estado, administração pública, poder executivo, legislativo, poder judiciário, né, MP, enfim. Pois bem, esse complexo produtor de normas, e a gente viu no tema passado, né, ele produz normas sobre economia, liberdade econômica, propriedade privada e os fatores de produção, natureza, capital e trabalho. Claro que quando pensarmos em propriedade privada, estamos falando de normas públicas sobre economia, mas estamos dando um foco especial a essas normas, ou seja, aquelas normas que atingem não necessariamente a atividade, mas diretamente a propriedade, o uso, o gozo, a possibilidade de ser proprietário ou deixar de sê-lo. Isso é a intervenção do Estado na propriedade. Seguindo o nosso modelo, é bom deixar claro, a gente pode até fazer uma troca aqui, né? Em vez de olhar todo aquele conjunto de espaços de decisão dentro do Estado, a gente pode trazer de volta nosso outro bonequinho aqui, que é o agente público, né? Operando o aparato normativo e administrativo do Estado e as suas potencialidades de intervir na propriedade privada. Até porque nós vamos ver aqui haverão muitos pontos em que basicamente é o agente público que vai ter a prerrogativa de intervir. Claro que ele vai intervir na propriedade baseado naquela arquitetura toda de poder que a gente já conversou no tema 14 e que vem conversando desde o começo. Enfim, nosso foco é a princípio a propriedade privada, mas eventualmente até alguma propriedade pública poderá também ser pensada em termos de intervenção quando eu penso que eu tenho mais de um ente federativo capaz de intervir sobre a propriedade e algum pode ter eventualmente sua propriedade sob algum tipo de limitação por parte do outro ente federativo. Vamos ver isso também. O tema é bastante grande. Vou resgatar um pouco um panorama geral desse tema, né? Propriedade, do ponto de vista constitucional, eu posso encontrar em pelo menos 7 dimensões, né? Eu posso pensar, e aqui eu estou usando as cores vermelho para indicar uma restrição maior à propriedade e as cores verde para indicar uma garantia, uma conformação de um direito à propriedade privada, né? Então, e aí as variações de cores dentro dos tons possíveis. Então, é preciso dizer que a Constituição mexe o tempo todo com a propriedade privada. Ela garante como direito individual, mas limita ele a uma função social. Então, não há propriedade privada absoluta no direito brasileiro, nenhuma, né? Os fundamentos constitucionais, artigo 5º lá, inciso 2, ninguém é obrigado a deixar de fazer, a casa será asilo inviolável, que não necessariamente é propriedade, mas enfim, casa já lembra propriedade, todo mundo quer ter a casa própria, mas no 22 é o direito à propriedade geral, no 23 o direito à propriedade
a função, direito não, a limitação, a condicionamento à função social da propriedade, e depois vamos seguindo aqui, tem outros dispositivos interessantes. Por hora, vamos guardando que entre as garantias fundamentais, inclusive no caput do 5º, está o direito à propriedade. Depois a gente retoma alguns dispositivos específicos desse. A propriedade, também na Constituição, ela é objeto possível de sanção penal, né? Pode ter a supressão do direito de propriedade, como dentro do direito penal, lá é um efeito da sentença possível, por exemplo. A Constituição também vai mexer com a questão da propriedade como objeto de tributação. A propriedade é um fator de riqueza. E a tributação e o sistema tributário recai, ele escolhe a dedo os fatores de riqueza para obter tributação. Então, eu tenho lá no 145, por exemplo, a contribuição de melhoria, que é um tributo que incide justamente quando você tem uma propriedade que por obra pública é valorizada. Eu vou ter lá no 153 imposto sobre a propriedade territorial rural, né? Eu vou ter no 155 imposto sobre a propriedade de veículos automotores, vou ter no 156 o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então vejam que propriedade aqui é. Eu tenho no 7 a potencial, no 53 o potencial tributo sobre as grandes fortunas, até hoje não instituído no Brasil, embora previsto na Constituição. Então vejam que propriedade é pensada também, é pensada pelo direito penal, é pensada também objeto até de proteção do direito penal, mas também pode ser pensada como sanção. Ela é princípio da ordem econômica, já vimos isso no tema 4. A propriedade é instrumento de política urbana, então, tanto no sentido de redistributivo, ou seja, você dar propriedade a quem atinja determinadas condições, como retirar a propriedade de quem não as atinja. Isso vale em termos de política urbana e isso também vale em termos de política agrária. Tá? A gente vai olhar esses detalhes mais adiante. E ainda, já agora entra num nível vermelho, a definição de propriedades públicas. Ou seja, a Constituição vai lá no artigo 20, no artigo 26, por exemplo, e define bens da União. Quando ela define, a gente tem um tema só sobre isso, bens públicos, eu não vou cortar muito tempo com ele, mas eu preciso já lembrar que se há uma coisa que a Constituição faz é definir algumas propriedades como públicas a priori, o que significa basicamente que elas não serão privadas. Então são propriedades sobre as quais não se exerce direito de propriedade privada, né? Por exemplo, as águas, por exemplo, o mar. No sistema brasileiro não são apropriáveis privadamente. Há uma supressão completa, uma impossibilidade de apropriação privada, porque são bens considerados públicos. Então a definição como bem público, eu diria até que talvez a maior das intervenções. E o item 7 eu deixo em vermelho, mas nem tudo é tão vermelho assim, acho que vai ter coisas no azul e no rosa, mas são situações em que a Constituição vai determinar possibilidade de intervenção, sim, de limitação de uso, né? E não são poucos os artigos, a gente vai trabalhar com eles aos pouquinhos, não vou perder tempo com eles aqui. Mas esse é o panorama que vai mostrar que, enfim, a Constituição se importa muito. E dentro da nossa temática, o que nos interessa não são exatamente esses itens, que até vão aparecer em algum momento aqui, né? Mas é exatamente a percepção de que, além de todos os outros ramos do direito, o direito administrativo também dá atenção muito especial à propriedade. Então tem um desdobramento. E esse é o foco que a gente vai ter nessa aula. Tá? Inclusive em interseção com alguns desses outros temas aqui, de como políticas urbanas, políticas agrárias, né? E a própria questão do bem público. Tá? Deixa eu tomar um chimarrãozinho. E vamos seguindo o baile. Voltamos aqui para figurinhas. Olha as nossas figurinhas. Aqui está o nosso querido agente público operando o aparato normativo administrativo do Estado, que a gente está acostumado a trabalhar. E aqui eu tenho os nossos personagens de sempre, né? Os nossos que foram... De sempre não, na verdade, eles foram bem trabalhados lá no tema
14, intervenção do Estado no domínio econômico. Só que dessa vez eu me dei ao trabalho de dar uma propriedade a cada um desses dois sujeitinhos aqui. Então esse sujeitinho aqui tem uma bicicleta para proceder seus serviços de entrega, muito mal desenhada por sinal. Desenhar uma mala é mais fácil. E aqui esse outro cidadão tem uma mala. O que tem dentro da mala? Não sei. Então é o grande mistério, né? É um paradoxo, o que há dentro da mala, né? Enfim, o que há dentro da mala, seja o que for, é propriedade dele. Embora, talvez, dependendo do que achem, ele vai dizer que não era dele. Não sei. De qualquer forma, estamos aqui simbolizando a propriedade e a propriedade. Muito bem, lá está o agente público vislumbrando esses cidadãos, né? Esses agentes com interesses econômicos de posse das suas propriedades. E lá está uma máquina pública dirigindo atos administrativos, né, aos dois cidadãos. E a partir desses atos, o que eles fizeram? Opa, o que volta? Tá lá, vai o raio, o que foi feito? O que foi feito? O que mudou? Ó, ele não pode mais segurar a mala na mão. Vem uma ordem pública para que ele segure a mala com o pé. Isso chama-se restringir o uso da propriedade. Então, o agente público, dentro das suas prerrogativas, determinou que aquela propriedade não poderá ser usada dessa forma. Quem sabe, estudos mirabolantes definiram, né, que pegar a mala com a mão, sei lá, é mais contágio, é ruim para não sei o quê. Então, socialmente, não é socialmente relevante, aceitável levar a mala com a mão, tem que levar a mala no outro pé e num pé só, né? Isso chama-se... A mala não é dele, ele não bota onde quiser. Não, a mala é dele, mas a intervenção no estado da propriedade consiste exatamente nisso. Em pegar uma coisa que é sua e dizer como é que você vai usar. Aliás, isso é até uma das formas de intervir. Aqui, no nosso outro agente econômico aqui, foi determinado, a bicicleta passou a ter que ter um banquinho e passou a ter que ter uma bolota verde atrás. O que é essa bolota? Nem eu sei. Mas é uma bolota verde que eu botei aí. Né? Ou melhor, que após a ordem da administração pública teve que ser colocada ali. Então, já não pode mais o nosso agente público andar com um banco que não tem encosto, nem com uma bicicleta sem bolota verde. Então, a bicicleta é dele? É dele, mas tem que ter o banco. Né? Aqui a analogia até é mais fácil, é que nem a exigência de cinto de segurança no carro. Né? É uma intervenção do Estado na propriedade, sem dúvida alguma. As pessoas até dizem, mas o carro é propriedade minha, por que eu tenho que colocar cinto de segurança? Pelo mesmo motivo que o nosso cidadão aqui tem que colocar a bolota verde. Tá? Então, isso talvez resuma um pouco ou demonstra uma boa parte das possibilidades de intervenção na propriedade. Aliás, mudei a tela e tem uma nova possibilidade de intervenção acontecendo aqui. Que possibilidade de intervenção é essa? Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Opa, cadê a propriedade? Suprimido o direito de propriedade dos dois. Caramba, como assim? A administração pública pode suprimir direito de propriedade? Pode, também. Vejam, esse é o grau máximo de intervenção, né, que é a supressão do direito de propriedade, que é, às vezes, uma supressão em troca de uma contraprestação estatal, né, que é o caso da desapropriação. O que é a desapropriação? Um dos primeiros temas que a gente vai mexer. A desapropriação justamente é isso. É a extinção do direito de propriedade sobre um bem com a compensação por outro bem. Mas veja, a pessoa não queria, a priori, deixar de ter o seu bem, mas a administração pública disse, você não vai ter mais, e estou aqui estou acreditando na sua conta aqui o valor, né? E isso é desapropriação. E agente público faz isso, agente público faz isso. Alguns tipos de supressão da propriedade vão depender de ação do poder público, mas dessa vez na esfera judicial, como é o caso da expropriação, sem pagamento, que é um outro termo alto. Aliás, antes de seguir adiante, é preciso dizer que se a gente acha muito forte as prerrogativas do Estado de intervir no domínio econômico, das atividades econômicas em geral, eu diria
que com certeza a intervenção específica na propriedade ela é muito mais poderosa. Ela é muito mais... A propriedade está muito menos, para aqueles que defendem o direito de propriedade, enfim, mais forte, como diriam os romanos, ad usque ad inferus, do céu até o inferno a terra é minha, né? Na Constituição parece que não caminha nesse sentido, né? Aliás, antes de entrar, eu vou falar dos... Vamos fazer a mesma lógica que a gente utilizou lá no tema sobre intervenção do Estado no domínio econômico. Vou falar em níveis, tipos, assim, qual é o mais grave, qual é o menos grave. Mas tem uma coisa que eu queria dizer e não posso me esquecer. Se por um lado eu posso pensar que é o Estado quem pode intervir, enfim, limitar, até suprimir direito de propriedade, e pode no direito brasileiro, eu preciso lembrar esse outro ponto aqui. A propriedade só existe porque o Estado diz que ela existe. Eu poderia ter um sistema jurídico em que não houvesse propriedade privada, porque assim dissesse na Constituição. Estou dizendo que ele seria bom, não estou dizendo que ele seria ruim. Mas o que eu quero que nós tenhamos claro é que direito de propriedade é algo que acontece dentro de um pacto social, dentro de um contrato social, dentro de uma determinada sociedade. E, né, já dizia Rousseau, você entrega todas as suas prerrogativas para o Estado e ele devolve outras que parecem ser mais interessantes. Isso está escrito lá no contrato social. E entre elas está a propriedade dos bens. Então a propriedade nesse sentido não é um direito natural, não está nos 10 mandamentos, mas é algo conformado. Existe porque as normas permitem que ele exista. E se a norma dá luz ao seu nascimento, por que não pode dar luz à limitação daquilo que fez nascer? Né? A limitação de propriedade não é algo estranho à propriedade. É algo que nasce junto. É o irmão, querem pensar no irmão gêmeo do mal, para aqueles que defendem a propriedade? O irmão do gênio do bem, para aqueles que acham que propriedade é o mal da humanidade? Então, nunca nasce sozinha. Ela nasce por decisão de norma estatal e é limitada por decisão de norma estatal. Né? Ela poderia não nascer, né? Mas nasce com uma situação gêmea. Então, quando eu estou pensando em todas essas possibilidades de intervenção, até supressão, eu não posso me esquecer do mais importante. É que as propriedades existem. Se eu estou reclamando da intervenção do Estado, porque eu defendo a propriedade, eu também tenho que pensar que é a intervenção do Estado que faz nascer a propriedade. Né? Ou que faz valer o interesse das pessoas em ser proprietário. Né? Então é a norma que garante a propriedade, não se garante por si só, mas é a norma que dá a ela a validade. Já dizia o Rousseau, sem o contrato social, o que pode existir é posse. E aí quando vê, um pode pegar a bicicleta e levar a mala do outro, ou o outro pode pegar a mala e levar a bicicleta do outro. Enfim, é o mundo da posse. Né? O mesmo Estado que dá, também tira. Né? Então, falando dos níveis de intervenção. Como vocês podem ver na tela, se eu pensar em intervenção do Estado na atividade econômica, eu já vejo que tem mais possibilidade de intervenção diretamente nesse elemento da economia, que é a propriedade. E vou dizer mais. Desses, olha só, quantos deles eu posso intervir basicamente com ato administrativo. Então, eu poderia dizer que é muito mais feroz, é muito mais violento, são muito mais violentas as possibilidades de intervenção na propriedade, justo pelo que já se conversou até agora, do que propriamente sobre a atividade econômica, o domínio econômico em geral. Mas esse elemento, a propriedade, ele é muito intensamente passível de atuação estatal limitadora ou até supressora, como a gente vai ver. Aliás, aqui a gente usou, né, no ponto extremo, a ausência de norma ou ato administrativo interventivo, né, que é o direito de propriedade que está na Constituição, mas que já nasce da Constituição vinculado à sua função social. E, por outro lado, se eu pegar o próprio direito civil, eu já vou ver que o artigo que define o direito de propriedade já começa esclarecendo que ele é limitado, que ele deve preservar o meio ambiente, que ele, enfim,
que ele não é um tudo, né? Não é aquela propriedade no sentido pleno, amplo, não, que talvez os romanos tivessem, né? Mas é a propriedade bem naturalmente limitada. Mas deixo aqui o verde, vá que, sei lá, mude o Código Civil, enfim. De qualquer forma, o que está ali não. Bom, não adianta, o que está ali não vai. Não é mudando, porque o que está ali são proteção a direitos constitucionais, e se ali não estivesse, se teria por implícito. De qualquer forma, esse aqui é o mundo mais limpo, mais disponível que se tem, a propriedade máxima que se tem, é aquela que já nasce cumprindo função social e, entre elas, funções ambientais importantes, assim como disponível para a possibilidade do poder público vir a utilizá-la temporária ou definitivamente mediante desapropriação. Tudo isso está no pacote lá do direito máximo de propriedade. Imagina se ele fosse o mínimo, né? No outro extremo, aí o extremo além dessas intervenções que eu diria inerentes ao direito de propriedade, né, que nós até deixamos em verde aqui comparado com o resto, nós vamos ter uma outra gama de 8 possibilidades, a gente vai detalhar cada uma delas daqui a pouquinho. Mas eu já vou dar. É legal que a gente veja todo o panorama, né? Definição normativa como bem público, né? Que a Constituição ou a lei, a expropriação, que a gente vai ver que é ato judicial que faz, e a desapropriação que se faz por ato administrativo. Qual a diferença de uma e de outra? Já vou dar um spoiler. Essa aqui é tirar sem pagar, essa aqui é tirar pagando, ou trocando por título. Vejam, aqui em cima não pode nem ser não pode nem ser propriedade privada, nem para ser tirada, porque ela nunca pode ser adquirida. No nível 2 eu tenho aquilo que é adquirido pelo cidadão, pelo ente privado, mas que pode ser tirado nas hipóteses constitucionais sem pagar nada, simplesmente ser tirado. Na desapropriação eu tenho pode simplesmente ser tirado, mas mediante justa e prévia indenização. A servidão administrativa é uma desapropriação de um direito de uso, então não deixa de seguir o pacote da desapropriação, com a diferença que eventualmente eu guardo ainda alguma prerrogativa lá do direito de propriedade, por isso que ela ficou em rosinha aqui, né? E aí eu venho com um pacote de 5 tipos de intervenção: o tombamento relacionado aos bens culturais, as limitações administrativas, que até poderia ter posto mais gordinho, porque é o grande pacote de intervenção do Estado na propriedade que nós temos, né? E aí figuras específicas como a requisição administrativa e até a ocupação temporária. Tá? Então essas aqui eu diria que estão no mesmo nível, porque elas não envolvem nenhum tipo de supressão do direito de propriedade. Elas convivem com o direito de propriedade, elas são típicas limitações ao exercício do direito de propriedades que não o suprimem, nem o alejam de forma definitiva. Tá? Elas são munos relacionados à propriedade. Embora, em alguns casos, esses munos o sistema permita até a contraprestação estatal. Né? No caso, a gente vai ver isso ponto a ponto. Bueno, então vamos conversar um panorama geral sobre esses tópicos. Tá? Cada um deles talvez pudesse... Sobre cada um deles dá para a gente ficar falando horas. Né? Então a gente vai trazer aqui os elementos norteadores principais, aquilo que permite essa visão global, mas enfim, ninguém vai sair especialista em tombamento nem em limitação administrativa. Se bem que limitação administrativa acho que talvez a gente consiga com tudo que já se viu e talvez eu consiga, mas esses temas como a própria requisição, as situações de ocupação temporária, a própria desapropriação, detalhes, né, as minúcias, a gente não vai entrar, porque a função aqui é a gente conhecer esses institutos e localizar, enfim, a aplicação deles. Tá? Então vamos lá, começando pelo nível máximo, né, que é a impossibilidade da propriedade privada ab início. Né? Como acontece isso? Ora, o exemplo melhor é da Constituição no artigo 20 e 26 combinados. Né? O 20 define os bens da União, e a lista de bens da União é imensa, são mais de uma dezena de bens. Os estados até não são tantos, mas chama a atenção, por exemplo, a água. Né? A água no Brasil ou é da União ou é dos estados.
e Distrito Federal. Não existe nenhuma possibilidade de água privada no direito brasileiro. Por quê? Porque a Constituição diz que as águas fluentes, emergentes ou em depósito são da União se não forem do Estado. Bom, se eu encontrar uma água que não seja fluente, nem emergente, nem em depósito, bom, talvez eu possa configurar a possibilidade de apropriação dela. Olha que loucura, né? Não quer dizer que o direito de uso dela não possa ser cedido, mas são bens inapropriáveis. Ou melhor, não são inapropriáveis, eles são propriedades públicas inapropriáveis pelo mundo privado. O artigo 225 fala que o meio ambiente, né, é um bem de uso comum do povo. Né? E aí aqui eu não vou dar muito spoiler, porque tem um tema só sobre bens públicos, mas eu preciso dizer que leis ordinárias também já fizeram isso, já foram lá e definiram bens públicos. Por exemplo, a Lei de Proteção à Fauna, que também devidamente é chamada de Código de Caça, foi lá e disse, olha, os animais silvestres são bens do Estado. Nem diz qual ente federativo, tem que presumir que seja a União, mas são bens do Estado. A lei, já no ano da Constituição, mas um pouco antes dela, a Lei do Gerenciamento Costeiro. A Lei do Gerenciamento Costeiro define o que é praia e diz que são bens públicos de uso comum do povo. E aí, vou dar outro spoiler, se eu pegar praia e terreno de marinha, é uma área lá na beira do mar, teoricamente, que está referida no artigo 20 da Constituição. Terreno de marinha e praia não é a mesma coisa? Não, porque tem situações onde você não vai ter o terreno de marinha, porque o mar já cobriu o que um dia foi terreno de marinha, e você vai ter só a praia. E quando acabou o terreno de marinha, você tinha, sei lá, propriedade privada. Bom, então lá em 88, antes da Constituição, veio uma lei e disse, não, mas se for uma área que a água cobre e descobre, ela não é privada, ela é pública. E é de uso comum do povo. Né? Então não tem... E tá lá, enfim, ninguém questionou essa lei, né? Mas não precisa ir muito longe, o Código Civil estabelece o que é bem público e o que não é bem público. Né? Então eu tenho uma lei de 2002, enfim, havia o outro Código Civil que fazia coisa bem parecida, né? Quase igual, eu diria, e tá tudo bem. Então eu sou forçado a dizer que o plano infraconstitucional pode definir algo como bem público e, portanto, algo como inapropriável para a esfera privada. Vamos guardar esse debate lá para o tema do bem público, mas já fica aqui algumas noções. Fica uma noção muito importante no sentido de intervenção. Quando algo se torna bem público, a possibilidade de regulação, de uso é muito mais forte, porque o Estado não está intervindo aqui. Aliás, nem era para estar isso aqui na intervenção na propriedade privada. Né? Porque isso aqui é o hors concurso, é fora do concurso. Por quê? Isso não é nenhuma intervenção, isso é uma definição como propriedade pública. Né? Mas vamos pensar que o mais alto grau de intervenção é justamente esse. Não deixar a propriedade ser privada. Né? Quando você define como pública, ela não pode ser privada. Nunca. Né? E esse é o grau máximo. Eu botei aqui para a gente ter uma visão panorâmica. Mas no fundo, não, vamos ter claro que é um tema que tanto que vai ser tratado especialmente, individualmente. Né? Que é a propriedade pública. E tem muita coisa para falar lá. Tá? Seguindo o nosso baile, segundo nível, né? Então, a gente já falou do primeiro e do último, né? Porque o último é não ter as limitações, mas nós já vemos que não tendo as limitações, na verdade, alguma limitação existe. O segundo nível deve estar todo vermelho aqui, porque ele é paralisador da propriedade também. E a expropriação, que é a supressão da propriedade sem qualquer indenização. Você tira e não paga. O poder público tira e não paga. No nosso sistema, isso não é estranho ao direito brasileiro, nem nunca foi. Né? Você já tem a expropriação penal, que está lá no artigo 5º, que entre as sanções pode ter perda de bens. E o Código Penal vai lá e, inclusive, define, não só como pena restritiva de direito, mas define como efeito da sentença a perda dos frutos do crime e a perda dos instrumentos do crime. E a perda, você entrega. Né? Os administrativistas nem param para lembrar muito que isso aqui é um tipo de expropriação, mas é. Né? Se eu aceitei esse conceito, eu podia criar um conceito de supressão da propriedade privada fora da esfera do direito penal. Né? Tudo bem, se eu usar esse conceito eu não vou trabalhar o penal, mas como eu usei o conceito aberto, eu sou obrigado a lembrar, né, o mundo da expropriação penal. Mas lá no direito administrativo, que acaba sendo mais aprofundado nas obras em geral da doutrina, é justamente
a expropriação pelo que eu chamaria de uso extremamente nocivo da propriedade, né? Para isso eu tenho que lembrar que o artigo 5º diz que ninguém é obrigado a deixar de fazer algumas coisas não em virtude da lei, o 23 da função social e o 243 que trata exatamente da possibilidade de expropriação. Tem uma lei específica, que é 8257, que trata disso, e ainda uso para... A gente vai... Agora eu vou dar um panoramazinho deles, mas ainda tem o uso como suporte o Código Penal, quando ele define a condição análoga de escravo, e a lei de entorpecentes. Por que isso? Por que você usa o Código Penal? Você vai ver que eu vou precisar deles justamente porque a situação da expropriação, as principais situações estão relacionadas justamente ao uso de drogas para cultivo, ao uso de propriedade para cultivo de drogas ou para o trabalho escravo, né? Aquelas situações que infelizmente ainda se encontram neste Brasil de meu Deus, né? Meu Deus. Falar para vocês que na expropriação, sujeito ativo e passivo, o sujeito passivo é aquele que deu um uso extremamente nocivo à sua propriedade ao ponto que o Estado considerou que ele deve perdê-la mesmo, né? Então é sempre um sujeito privado aqui e alguém que pratica um ilícito, né? Porque são bens associados, qual é o objeto? Bens associados a objetos ilícitos. E o sujeito ativo, nesse caso, é a administração pública, leia-se um ente federativo União. É a União só, então somente a União que tem essa prerrogativa, e ainda assim não é por ato administrativo, né? A forma de realização disso tem a norma que regula esse procedimento. Mas poderia ser por... Bom, poderia o legislador ter decidido que a expropriação se desse por ato administrativo tanto quanto se dá a desapropriação. Mas quis o legislador, que pode se dar por decisão administrativa ou judicial, por sentença ou por ato administrativo. Mas quis o legislador da época, e nenhum outro quis diferente, que essa expropriação não se dê por ato administrativo, talvez pelo seu caráter extremamente nocivo ao proprietário, né? Então, quis ter a garantia do Poder Judiciário, seja o Poder Judiciário Penal, seja o Poder Judiciário Civil, nessas circunstâncias. Às vezes vai até ter uma sobreposição aí, e não é impossível de ser. Mas tem uma ação própria lá, né, que é regulada pela Lei 8257. Tá? Sujeito ativo e passivo. Essa modelagem aqui eu vou usar para a gente até ir distinguindo uns dos outros, isso aqui é bem legal. Características, isso é importante. Os concursos brincam com as características, eu vou brincar também. É uma restrição total e permanente. Posso ter restrição total não permanente? Tu pode, a gente vai ver que tem possibilidade de restrição total, ou seja, acaba com a propriedade para sempre, né? Não é indenizável, né? Então é retirada total da propriedade sem pagar nada. E ela tem uma característica que vai diferenciar de algumas outras formas de intervenção, que é sobre bens específicos, né? Não é qualquer... É sobre um bem específico, quer dizer, é aquela propriedade na qual se praticava ilícito. Não é a propriedade que pratica o ilícito, né? São as pessoas, mas ela foi o meio daquilo, e num certo sentido é até um dimensionamento maior daquilo que talvez a expropriação penal já pudesse fazer. Mas certamente tem uma amplitude um pouco mais interessante. Como é que realiza? Processo e sentença. A Advocacia Geral da União vai ter que entrar com o processo, enfim, né? Que mais? Aqui, ó. Então, só para a gente não perder de vista, eu disse que eu ia trazer na tela. Tem lá ainda um tópico, afastamento da possibilidade de expropriação. Então, ó, tem uma tese lá do STF que diz assim, a expropriação prevista no 243, que é o que a gente vai falar aqui em cima, pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não teve culpa. E essa culpa é aquela culpa administrativa, não é a culpa em sentido penal, né? E essa culpa em sentido penal, em sentido penal, você só teria a forma culposa se prevista em lei. No administrativo, não. A culpa administrativa abarca o dolo, e ainda aquelas formas, negligências, imprudências ou imperícias, né? E aqui chega a ser expresso. A culpa
não, o proprietário tem que dizer, não, eu não tive culpa, houve um cultivo que eu não... E não foi culpa minha de não vigiar, e não foi culpa minha de não ter escolhido meu parceiro, eu realmente fui enganado. E aí ele consegue dizer, não, então a sua propriedade foi, quer dizer, o ato foi de outro, não foi seu, e você não tinha nem como sonhar que o cara estava fazendo isso nas suas terras. Mas vamos lá, tá aqui a hipótese de apropriação. Ó. Propriedades rurais urbanas, né? Onde tiver culturas ilegais de plantas psicotrópicas, né? Isso vale para o apartamento do cidadão que o cara está cultivando o pé de maconha? Olha, a Constituição não fez nenhuma distinção. Né? Ela diz que qualquer propriedade rural urbana, né, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular sem qualquer indenização. Ou seja, e sem prejuízo de outras sanções. Claro que são as sanções penais que a Constituição está falando. Né? Observado o disposto no artigo 5º, né? Observado as garantias individuais. Bueno, mas observado também o artigo 5º que fala em sanção penal supressiva da propriedade. Aí, não bastasse a utilização, né, da propriedade para um fim ilícito relacionado às plantas psicotrópicas, né, eu tenho ainda que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, e de novo, né, aqui é o plantio, aqui é o tráfico, né, e da exploração do trabalho escravo. E aqui tem a figura expressa do confisco. O sistema tributário diz que é vedado o confisco com fins tributários, mas nós temos um confisco aqui, né, que é uma expropriação. Né? Nós temos, será confiscado. O confisco aqui é a outra palavra para expropriação. Aliás, a palavra expropriação, se você pegar a lei de desapropriação, que é o próximo item que a gente vai falar, ela fala em expropriação várias vezes. Tá? Então não se confunda, fica tranquilo. Cada vez que a lei de desapropriação, que é uma lei com mais de 60 anos, falar... 60, quase 80 anos. Cada vez que a lei fala expropriação, esquece, ignora, ela está falando de desapropriação. A expropriação é essa aqui, a que está na Constituição, lá no artigo 243, é pagamento sem nada em troca. Tá? Não vamos esquecer isso. E que aí sim é sinônimo de confisco. Eu posso pensar isso. Né? Perda de bens, confisco, tudo isso é tirar sem pagar. Tá? E é isso, esse instrumento não tem muito mais mistérios do que esse, não. Já houve discussões no STF, para não dizer que não tem mais nada, quanto ao fato do seguinte, o cidadão tem 100 hectares, né? E aí foi encontrado um cultivo de maconha em 10 hectares. Ele perde os 10 ou ele perde os 100? O STF já se manifestou lá em 2009, dizendo que ele perde tudo. Tem uma pena proporcional aqui, não. Ele é proprietário de 100, se cultivar 10, ele perde os 100. Tá? Então é outra linha. Não chegou a virar uma tese de repercussão geral, mas é um julgado majoritário. Se não é unânime até. Enfim, depois cabe pesquisar lá. O que mais? Vamos para um outro nível. Vamos descendo o andar das maldades contra a propriedade, né? A figura da desapropriação. Tá? Acho que eu vou até descer um pouquinho, a gente não perder. Vamos olhar o texto aqui da Constituição. Tá? Ó. A lei, isso aqui está logo depois da lei de propriedade, é o 22, o 23 é a função social e o 24 é a lei estabelecerá procedimento para desapropriação, perda de propriedade. Vejam que a Constituição estabeleceu tão somente 3 hipóteses de desapropriação, fora das quais nem a lei poderá estabelecer. E as hipóteses são necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, né, que serão evidentemente definidos em lei. Agora, se eventualmente a lei definir como interesse social algo que não seja interesse social, então a lei está sendo inconstitucional. Até hoje, não, isso não aconteceu. Né, pelo menos do ponto de vista do STF via declarar. Né? Então, mas vejam os três possibilidades: necessidade pública, utilidade ou interesse social. Tá?
ou seja, a necessidade é algo que a administração precisa e não tem opção de não ter. A utilidade é algo que vai acrescer uma vantagem à administração pública. E o interesse social é algo bem mais amplo, que vai garantir todos e quaisquer interesses considerados socialmente relevantes nos termos da Constituição, e não são poucos. Né? Desapropriação para fins de reforma agrária, por exemplo, é um interesse social, um interesse da sociedade, a distribuição equitativa das terras está na Constituição. Né? Aqui, já antes de voltar lá para o nosso esqueminha, então eu já tenho 3 tipos de desapropriação aqui. E aí tem 2 outros, que é o que se chama de desapropriação sanção. Tá? A primeira está lá na política urbana, lá no 182. Né? Faculdade ao poder público municipal, havendo uma lei, então tem que criar uma lei, e aí o proprietário está lá com terreno, solo urbano não edificado, então não é qualquer solo urbano, ou que está pouco utilizado, ou que está edificado, mas não sendo utilizado, que promova o adequado aproveitamento, sob pena sucessiva, aí vem várias possibilidades, o IPTU progressivo e desapropriação mediante títulos da dívida pública, ou seja, com resgate de até 10 anos. Ou seja, a indenização é justa, aliás, eu podia ter destacado, vou destacar justa e prévia e em dinheiro. A desapropriação sanção, a indenização continua sendo justa, continua sendo prévia, mas não em dinheiro. Aliás, eu posso até pensar que nem prévia ela seja, porque não é prévia em dinheiro. Mas a pessoa recebe o quê? Título da dívida pública, de emissão, tá? Então ele recebe títulos de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Eu vou desapropriar por título público e vou pagar com uma promissória. Não é uma promissória. Eu vou pagar com um título público e parcelado em 10 vezes. Garantido, claro, garantido o valor real da indenização e juros legais. Tá? Mas não é a mesma coisa que o proprietário receber o dinheiro, enfim, pela indenização justa. Tá? Então está aqui a primeira desapropriação sanção. A outra desapropriação sanção está no mundo rural. Ó, compete à União desapropriar para interesse social para fins de um imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Até aqui parece interessante no sentido de que é coerente, a função social não foi cumprida, só que aqui ficou amplo, né? E aí, de novo, não é títulos da dívida urbana, é títulos da dívida agrária com cláusula de preservação resgatáveis, e aqui não é 10, é até 20 anos. E aí a partir do segundo e não do primeiro ano. Tá? Também definido em lei. Aqui, de novo, é uma temática que só discussão dos TDAs já caberia um curso específico. Né? Aí você tem que parar para pensar, bom, mas aí o que é a função social? Aí o artigo 186 da Constituição diz: função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente 4 itens. Ou seja, se alguns desses itens não estiver sendo utilizado, um dos requisitos, então ela não cumpre função social. E são 4, racional e adequado, o cara não está usando racionalmente a terra. Pronto, já não cumpre função social. Se não cumprir um dos 4, porque é simultâneos, ele está estragando o meio ambiente, não está preservando o meio ambiente. Aqui nesse inciso tem 2, né? Se um dos 2 não for, cai o item e cai os outros 4. Então ele não está preservando, está destruindo o meio ambiente. Puxa, então caberia imediata desapropriação e não paga com dinheiro, paga em papel, em pedaço de papel resgatável até 20 anos. Observando as disposições que regulam não chega a ser trabalho escravo, mas você tem empregados que não recebem adequadamente. Né? Então é um lugar onde você está usando o fator de produção trabalho mal, de forma má, né? De forma socialmente não recomendável. Olha aí. Ou, pior, eu estou explorando de forma que os proprietários e os trabalhadores, né, quando não não tenham sido favorecidos, por exemplo, com o uso intensivo de agrotóxicos. Bom, se eu pegar 186 e 184, eu vou dizer que a prerrogativa da União de desapropriar é muito grande. Né? Enfim, mas é só a União, hein? Tá? Todas as outras desapropriações, assim como a anterior aqui, é só o município. Tá? Então, a desapropriação em sanção, não existe desapropriação sanção do Estado. Tá?
O que não quer dizer que o Estado não possa desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Não, ele pode, a reforma agrária é um interesse social. Isso foi objeto de muita polêmica por muito tempo. Só que ele não vai fazer o pagamento em título da dívida. Ele poderá desapropriar para fins de assentamento e com pagamento justo prévio em dinheiro. Bueno, mas, enfim, bom, já é uma questão jurisprudencial interessante. Mas se eu pego esses dois aqui, para aqueles pró-ambiente e até anti-acumulação de propriedade, parece que o poder é muito forte. E de fato é. Ou de fato seria. Se não houvesse um 185 dizendo que são insuscetíveis, são imunes à desapropriação para fim de reforma agrária, pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, se o proprietário não possuir outra. E 2, a propriedade produtiva. Então, eu posso ter uma propriedade de 10 mil hectares que não tem aproveitamento, vamos dizer que tenha só aproveitamento racional adequado, mas que tenha funcionário mal pago, utilização intensiva e sem cuidado de agrotóxico e com destruição sem preservação ambiental. Ela tem 3 ou 4 motivos para ser considerada sem cumprir a função social. Só que, com toda essa lambança, ela é produtiva, conforme índices de produtividade fixados pelo próprio governo. E aí ela é protegida, imune, insuscetível, né, de reforma agrária. Então, aqui os defensores da propriedade da não intervenção estatal tinham que ter pintado até de verde isso aqui, porque aqui é a proteção forte aos proprietários contra a desapropriação paga com TDA, né? Então, e acaba esvaziando boa parte desse 186, diga-se de passagem. Volto para... Ops, cadê você? Volto para trás. E agora sim fica até mais fácil de ver os tipos, né? Então vimos lá, necessidade pública, tem regulamentada pelo decreto 336 de 41, que é a principal lei de desapropriação no Brasil. Utilidade pública, também, 365 de 41. E aí tem a desapropriação por interesse social, a principal desapropriação por interesse social, regulada lá na lei 4132 de 62. Tá? E essas desapropriações podem ser... Bom, e aí tem toda uma regulamentação específica, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas eu posso lembrar, aí a gente vai falando nos temas aqui quando mexer. E aqui, ó, sanção política urbana, 182, eu tenho a lei chamada Estatuto da Cidade, que complementa isso. E eu tenho a desapropriação sanção agrária, eu tenho uma norma que regulamenta o procedimento e outra norma que regulamenta a possibilidade, lei 8629, lei complementar 7693. Tá? A indenização, então, ela tem de ser justa, tem de ser prévia, mas não necessariamente em dinheiro nos casos que pode ser títulos. Aí você vai dizer, mas se não é dinheiro, não é prévia. Não, até o cidadão recebe o título, ele pode negociar. Claro que vai ter um desconto nesse negócio. E também pode ser um bom, né? Tem gente que ganha dinheiro comprando o título de quem precisa do dinheiro. Aí o cidadão foi desapropriado, ele quer comprar terra, ele sabe que não sabe se vai conseguir comprar daqui a 10 ou 20 anos quando receber tudo. Então ele vende mais barato, enfim. Aqui eu fiz as lembranças do que eu chamei de imunidades, né? São as insuscetibilidades, mas é melhor chamar de imunidade. Imunidade a Constituição usa para tributário, né? Mas eu acho legal dizer que botei em verdinho aqui. Não botei em verdinho lá, botei aqui. Tá? Justa e prévia favorece o interesse proprietário, quando não for em dinheiro. Mas, enfim, todas essas três aqui são justas prévias em dinheiro. Tá? Sujeito ativo e passivo, aqui é importante. Sujeito ativo, todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, podem desapropriar pelas três hipóteses de cima. A sanção política urbana só o município e a sanção política agrária só a União. Tá? Que mais? Qual é o objeto? Propriedade imóveis? Não é só imóveis. Os imóveis até costumam ser o objeto mais comum. Tá?
Tá, mas eu preciso de uma lei municipal para mim desapropriar? Não, você não precisa de uma lei municipal para desapropriar, porque já tem uma lei federal que regula o Instituto da Desapropriação. Então é um ato administrativo municipal que vai fazer. Na verdade, esse grande ato, né, começa no que eu chamaria de fase declaratória, que, como regra, é um decreto do poder público que vai dizer quais. Bom, se for um caso de desapropriação entre os entes federativos, tem isso. Tem. A gente já fala disso, mas como regra, é um decreto que vai decretar suscetível de desapropriação para fins de utilidade, necessidade pública, interesse social determinado imóvel que seja, né? E esse decreto dá início ao processo. Dali para diante, aí eu posso pensar, bom, dali para diante, no meio do caminho, tem a emissão provisória na posse, tá? Conforme o pagamento do STF, súmula 652. A súmula 652 acaba dizendo que, em regra geral, salvo os imóveis residenciais urbanos, que são regulados pelo Decreto-Lei 75/70, ela acaba dizendo que essa emissão provisória na posse é possível com um pagamento lá nos termos da lei, tem pagamentos vinculados ao valor para o imposto, a valor de aluguel, que são pagamentos bem baixos. E aí é o pequeno problema do sistema. Tem gente que dizia, essa indenização tem que ser justa e prévia. Não, ela é justa e prévia. Mas como existe o instituto da emissão provisória na posse, cabe a gente pegar um casinho para estudar, né, na sequência. Mas não exatamente hoje aqui. Então a emissão provisória na posse vai fazer. Vamos pensar assim, não vai dizer que é a casa do indivíduo, mas vamos lá. Você não tem lá a sua sede da sua empresa. E aí o governo fala assim, eu quero pegar essa sede porque eu quero fazer uma sede administrativa. E vai lá, o IPTU está lá embaixo, enfim, ele vai lá e diz, eu quero emissão provisória, sai daí. O cara, mas eu quero dinheiro justo, que eu preciso comprar outra. Não, o dinheiro é na terceira fase, que é na outra fase, que é expropriatória. E vamos discutir, mas agora eu estou precisando desse prédio agora, sai daí. E eu estou já depositando o valor, né? E estou fazendo, enfim, e até que essa outra fase ande, o indivíduo já teve que sair da sua empresa. Complicado, né? A DIN 2332 também tratou da questão da emissão provisória na posse, enfim, tem até algumas explicações ali, vale a pena dar uma conferida sobre como é que se dá esse contexto todo. Tá? Inclusive, decisão final bem recente. Tá? Que mais? E aí vem a fase, bom, declarou que... E aí, eu posso questionar essa declaração? Bom, até como todo ato administrativo, você pode questionar como você quiser, tá? Mas, de qualquer forma, são atos administrativos típicos, né? Mas, a princípio, veja, é poder do Estado. Você não pode questionar o mérito. Você pode, talvez, discutir você não pode discutir a vontade do Estado de desapropriar. A verdade, na verdade, é que uma vez, salvo se uma situação de absoluto desvio de finalidade, que é uma das possibilidades de nulidade do ato administrativo, você não vai discutir. Quem sabe não desapropria a outra. Não, não tem esse jogo, não. Você vai, aliás, se você for para um processo judicial de desapropriação, você vai discutir o preço. É basicamente isso, a justeza do preço. E esse preço pode ser fixado administrativamente, né, e é por acordo, tudo bem, paga, faz a escritura, ou judicial. Né? Ou seja, não houve acordo, mas já está, talvez já tenha até emissão de posse, e vai ter que ter uma ação judicial que vai definir basicamente o preço. Tá? Que mais? Tem a figura da retrocessão, que é o direito do cidadão a ter, caso o poder público venha não dar aquela utilidade por qualquer motivo, é ele que tem o direito de preferência para readquirir o valor pelo pagamento que lhe foi feito. Tá? Diria que é muito pouco utilizado, mas tem boas discussões aqui também, não vamos aprofundá-las, mas é bom saber. Bom, se der uma outra destinação, também pública, é uma questão. Se não der destinação nenhuma, mas ainda talvez, quem sabe, puder dar aquela, né? Enfim, e por quanto tempo, né? Enfim, mas é um direito, vamos dizer assim, quando confirmada
a hipótese da não utilização, o direito de ter de volta aquilo que era seu, devolvendo também aquilo que recebeu. Tá? Outras questõezinhas aqui para lembrar, tem uma lei específica para desapropriação para combate à seca. É legal que essa lei vai lá e traz a situação que, se for desapropriada a área, ela meio que mistura lá uma contribuição de melhoria, enfim, mas não institui a figura tributária, mas ela, por exemplo, eu faço uma obra para irrigação, isso valoriza evidentemente as propriedades perto, mas eu desapropriei parte daquelas propriedades para isso. Bom, eu posso descontar o valor da valorização da terra, por exemplo, em função disso aqui. É uma hipótese que está lá. Mas é uma lei específica que eu até colocaria no pacote de necessidade de utilidade de interesse social, mas ela, na verdade, contempla as 3 hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Tá? E ainda na desapropriação, fazer menção à questão da desapropriação indireta, tá? Que é basicamente uma situação na qual o poder público não faz nada, mas quando vê, ele calçou um determinado, fez uma rua lá, né? Ele faz a rua, mas não usou o procedimento e aquele terreno era de alguém. É uma situação onde alguém entra em juízo e vai dizer, não, olha aqui, ó, o poder público se apossou da minha rua. E como aquilo passa a ser uma área, aquela posse acaba tendo um significado social, enfim, a ação que cabe ali é para que você seja indenizado devidamente, o quanto antes, por aquele apossamento, né, que está virando propriedade. Tá? E é isso. Tá? Então, desapropriação, penso que a gente fecha esse tema. Mas tem muito mais para falar. Tá? Só falar depois também na questão da servidão administrativa, mas a gente vai dar uma pequenininha pausa daqui a pouco, tá, para fechar o tema, porque tem muita coisa para falar dos outros. A servidão administrativa é a desapropriação né, ela está muito melhor explicada lá no direito civil, é um direito real de uso, de natureza pública. Ele é indenizável, porque é a lei de desapropriações que prevê ele. E veja, é uma figura onde um imóvel serve, ou parte de um imóvel serve ao interesse de outro. É muito comum um terreno encravado, né? Você não consegue sair do terreno e é instituído por acordo. Né? Como é que institui? Até por contrato, a administração pública pode fazer isso. Por acordo, que é registrado inclusive no registro de imóveis, uma servidão administrativa. Então passa a ser um espaço que está ali para as pessoas passarem, servidão de trânsito, por exemplo. Mas as servidões não se resumem a servidão de trânsito. Posso pensar em servidão de aqueduto, no meio rural, enfim. Tá? Fundamentos são os mesmos da lei da desapropriação, a lei da desapropriação também. Se eu pegar a lei da concessão de serviços públicos, lá no artigo 29 ela também é prevista. Né? E mesma lógica dos sujeitos ativos e passivos, né? Os entes federativos, não tem nada de muito a acrescentar aqui. Tá? Então, formas de realização, eu tenho dentro do próprio processo de administração, desapropriação, ou por um processo específico só para desapropriar a servidão, e claro que ela não vai custar tanto quanto bem. Pode ter um contrato. Bom, enfim, nada impede que uma lei ou decisão judicial fixe essa possibilidade. Tá? E tem a questão da indenização, que vai envolver a perda não da propriedade, mas da sua principal forma de uso. Se eu tiver uma servidão de trânsito, eu não vou poder edificar naquela área, enfim. Tá? Então, vamos encerrar essa parte, então, do tema, esse 4, deixando os outros 4 para a gente conversar junto, porque o tema é bem pesado. Vamos ficando por aqui por enquanto.